Então, gente, quem sou eu na fila do pão? Eu me chamo Larissa Bray, né? Eu sou jornalista e pesquisadora. Eu gosto de dizer que eu sou curiosa e incurável e que, na verdade, essa é a minha verdadeira natureza. Jornalista e pesquisadora foram os nomes oficiais que o mercado me deram para essa grande habilidade e personalidade que eu tenho, que é a curiosidade. Então, eu trabalho desde 2010 com conteúdo digital para ONGs, projetos de impacto, instituições públicas e marcas. E dentro da minha área de interesse, eu pesquiso principalmente aprendizagem, gestão de conhecimento, escrita e criatividade. Quem está acompanhando o projeto desde o começo viu que a maior parte das aulas até agora caem sempre em algum desses temas. Notion e planejamento pessoal, em gestão de conhecimento, criatividade, a gente já teve também aula. E aí, a gente chegou eu cheguei num ponto, na verdade, que escolhi esse tema, Mostre Seu Trabalho. Todos os temas até a aula 4, eles foram feitos por votação. O que é que estava acontecendo? A cada mês, o mês seguinte era sempre o mês que tinha o tema que tinha ficado em segundo lugar no mês anterior. Então, Mostre Seu Trabalho foi o tema que ficou em segundo lugar no mês 4. Então, como a dinâmica estava se repetindo, aí eu preferi pegar o tema 2 e já colocar ele para ser o tema oficial da aula 5. E por que esse tema? Mostre Seu Trabalho. É baseado nesse livro aqui, não sei se vocês estão me vendo, mas é o livro de Austin Kleon, que é um cara que é designer, artista, todo descolado, e, enfim, esse é o segundo de 3 livros dele. Ele publicou uma trilogia focada no compartilhamento criativo, enfim. Eu tenho estudado bastante e lido bastante sobre como mostrar o trabalho, porque é uma coisa que está no meu dia a dia. Eu me pergunto como é que eu posso mostrar o meu trabalho enquanto Larissa, de uma forma que faça sentido para o meu dia a dia, para quem eu sou, para o tipo de trabalho que eu exerço, né? Ai, meu Deus. Tá passando. E aí eu chego nesse projeto. O projeto 12 aulas em 12 meses, ele nasceu de uma motivação de mostrar o que eu ando fazendo. Eu, como eu disse, sou muito curiosa, eu pesquiso muito, leio muito, converso muito com várias pessoas sobre várias viagens, assim, e eu comecei a sentir uma necessidade de querer compartilhar mais, não só para ser útil, como também para me ajudar. Também tem uma motivação para mim mesma, que é me ajudar a desenvolver autodisciplina para poder manter meus estudos, fortalecer esse meu compromisso, né, com o que eu estudo, com o que eu pesquiso, e me ajudar a elaborar as coisas que eu leio, porque compartilhar é uma das formas de ajudar a gente a sedimentar, a criar uma experiência que faz a gente assimilar o que a gente está aprendendo. Então, eu achei que podia ir. Não vou usar esse ditado, não, eu ia usar matar 2 coelhos com uma cajadada, mas aí está cancelado esse ditado, tá? A gente vai abraçar 2 coelhos com uma mão só. Pronto. Fofo. E aí eu queria abraçar os 2 coelhinhos. Eu queria ser útil e, ao mesmo tempo, ser útil para outras pessoas e, ao mesmo tempo, que o projeto me ajudasse a crescer. Porque do jeito que eu vinha fazendo as coisas, eu sentia que eu estava chegando num teto em determinados assuntos. E aí, todo mês, eu gosto de apresentar um projeto de impacto. Essa foi uma das ideias, de também aproveitar a plataforma para apresentar alguns projetos. Então, todo mês, se vocês forem na página lá do projeto 1212, tem um projeto de impacto assinalado lá. E o desse mês que eu quis assinalar foi... Eita, o link está errado, porque esse foi o do mês passado, mas é o da Cozinha Solidária do MTST. Quando eu subir a apresentação corretamente, eu boto o link correto lá.
Mas a Cozinha Solidária do MTST, eu, inclusive, já atuei dentro do movimento e participei da fundação da Cozinha Solidária aqui em Pernambuco. E é um projeto realmente muito lindo, que começou quando a gente estava em isolamento, começou na época da pandemia, que a gente estava com uma situação de vulnerabilidade muito alta, ainda estamos, e a Cozinha Solidária, ela garante pelo menos uma refeição saudável por dia para muita gente. Então, eu queria aí, quem não conhece, pode dar um pulinho para conhecer. E, bom, eu queria começar a apresentação, a aula, com esse tema polêmico. Quando a gente fala de pessoas comuns que estão na internet, vou compartilhar meu trabalho. Ah, pronto. Agora eu vou ter que virar influencer. Essa semana, por uma coincidência, eu vi vários posts de gente falando, agora eu não me informo mais só em psicologia, eu tenho que me informar em psicologia e Instagram. Agora eu não sou mais advogado, eu sou advogado e criador de conteúdo. Agora eu não sou mais médico, eu tenho que ser médico e tenho que ser marketing. Eu entendo a revolta e eu compartilho dela até certo ponto. É realmente uma sobrecarga muito grande essa demanda por criar conteúdo, né, que o mercado profissional está impondo, porque está impondo, não tem muito como correr. A gente está trabalhando para as plataformas, né, para mostrar, para nos promover, a gente trabalha para os outros de graça, entre aspas, porque a gente tem um retorno, a gente pode não ter necessariamente diretamente o retorno financeiro, a plataforma não nos paga para a gente produzir para elas, mas a gente tem um outro tipo de retorno, que é o retorno da visibilidade, que é o retorno do alcance, é o retorno do contato. Então, uma troca que, enfim, salva as devidas proporções, nem sempre é justa, mas que a gente tem algum ganho do outro lado. E aí, a minha pergunta para vocês é: todo mundo aqui já parou para se perguntar isso? Ah, pronto, vou ter que virar influencer? Pode dizer aí no chat, porque eu já me perguntei isso diversas vezes, ou pode reagir aí com um legalzinho. Porque realmente é uma coisa que pesa, né? Tipo, vou ter que virar influencer para poder trabalhar agora, meu Instagram vai ter que ser o meu currículo, preencher vaga na GUP não dá mais. Então, não necessariamente. Porque a gente se acostumou com essa lógica da internet de grandes números, de grandes proporções, de grandes histórias. Fulano, que não era ninguém na noite, de repente pipocou 100 mil seguidores e agora fatura milhões. E aí a pessoa já pensa, meu Deus, né? Eu vou ter que compartilhar meu conteúdo agora e virar influência e virar blogueira para poder conseguir meu trabalho de consultoria. Só que não. Se a gente parar, eu gosto muito de falar isso quando eu estou dando consultoria, na verdade, que as pessoas ficam muito ansiosas. Ah, mas meu perfil tem muito pouca gente. Meu perfil tem 1.500 pessoas. O que eu faço com 1.500 pessoas? Muita coisa. Imagine 1.500 pessoas numa sala. Qual era o espaço que você, que tem 1.500 pessoas no seu Instagram hoje, teria que alugar para poder falar para 1.500 pessoas? Ah, mas não entrega para todo mundo. Ok. Entrega para 200, 300 dessas 1.500 que lhe seguem. Qual o espaço que você iria alugar para botar as 200 pessoas que veem seus stories todos os dias? Um espaço grande, né? Falar para 200 pessoas é falar para muita gente. A internet criou essa dissonância do que é uma audiência. Porque a gente está tão acostumado a acompanhar pessoas com audiências imensas para acreditar que para divulgar o seu trabalho, falar do que você faz e falar do que você cria e produz, você precisa ter mais de 10 mil, porque menos do que isso ninguém vai estar ouvindo. Isso é uma dissonância. No formulário de vocês, muita gente escreveu que não compartilha porque tem vergonha, porque tem medo de parecer ridículo.
Porque de onde nasce a vergonha, o medo de parecer ridículo? Porque você sabe que está sendo visto, mas você não sabe como está sendo visto. Quando a gente está conversando na mesa do bar, ou enfim, no WhatsApp, a gente tem alguma noção de como é a interação, né? De como está sendo lido. Mas na internet a gente perde essa dimensão, e perder essa dimensão deixa a gente solto, inseguro. A gente não sabe se alguém vai estar julgando. Mas, no fim das contas, isso não importa. Porque o que a gente precisa é compartilhar o que a gente faz, gosta e quer e cria ou está criando, como quem conversa. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Deixa eu ver os comentários para ver o que rolou aqui. Ah, Mari, no começo, quando começou a se expor mais, né? Pois é. Então, quando eu comecei esse projeto, exatamente esse, estou dando uma aula por mês e tal, tal, tal. Algumas pessoas chegaram para mim, estás toda blogueirinha agora. Eu fiz, amigos, o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma coisa que eu quero fazer muito e eu não vou deixar de fazer porque outras pessoas não veem valor nisso. O fato da gente estar aqui, 8, não consigo ver todo mundo, mas somos entre 6 e 8 pessoas, já significa que isso importa para algumas pessoas. A gente teve turma com 20, a gente teve turma com 30, a gente teve turma com 2 pessoas. E para mim isso já era muito importante, porque eram pessoas que estavam muito interessadas. E eu tinha o interesse de colocar o que eu estava aprendendo, estudando, enfim, para elas. Pode falar, Mari. Lari, tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse processo das redes, e que é essa história da dissonância que você trouxe, né? Eu saí do lugar de ser jornalista para ser planejadora financeira. E aí, obviamente, eu precisei expor isso. E eu continuo porque eu preciso de clientes mês a mês, assim, a minha sobrevivência depende disso, né? São contratos relativamente curtos, ainda que eu ofereça acompanhamento, etc. Mas qual é o ponto, né? A gente estava discutindo um dia na aula com planejadores a ideia de que, como as redes sociais trouxeram essa dissonância de que está num grupo de 8 pessoas, talvez essa aula aqui para algumas pessoas seja um fracasso, assim, que loucura, né? 8 pessoas, 7h40 da noite, todas juntas conversando sobre redes sociais e comunicação, etc. Essa ideia do muito, de milhares de seguidores, quase que banalizou um pouco a perspectiva do encontro, né? E de como é gostoso encontrar um a um, encontrar um trio de amigos. Tá numa sala, né? Essa foi uma discussão que a gente teve. Eu costumo eventualmente oferecer rodas de conversa sobre dinheiro. E uma amiga perguntou: mas tá surtindo efeito? Eu digo: nossa, eu acho que surte efeito. Toda vez que eu abro a sala da roda e eu tô conversando com alguém que me conhece, alguém que nunca me viu. É meio mágico isso, sabe? E aí eu acho que essa coisa dos números, essa pressão também dos números, levou a gente, só ampliou esse lugar de dissonância, sabe? Banalizou, sei lá, deixou a gente sem parâmetro mesmo. Isso aqui é algo, talvez, bizarramente para alguém pensar, não tem sentido, tá perdendo tempo, Larissa vai dormir, vai ficar com teus gatos. Mas não, isso aqui é uma riqueza, sabe? Não sei. E aí eu acho que quando talvez linke um pouco com essa dimensão da gente autônomos, eu acho que a maioria daqui não vai vender para escala, ninguém aqui é dono de startup. A gente só precisa de 10 pessoas, gente, por mês para trabalhar, 2, 3. Larissa, quantos projetos de comunicação? Carla tá balançando a cabeça aí, né? Então, às vezes, eu só acho muito maravilhoso a gente só poder estar se reunindo com 5, 10, 20 pessoas. Acho que o ponto talvez a rede ajude a gente a acessar mais pessoas, né? A mais pessoas saberem sobre o nosso trabalho, etc. Mas eu amei essa história, assim. Você trouxe um termo também que me recordou isso, que foi a história da dissonância. A gente perdeu o parâmetro. Exatamente, a gente perdeu totalmente o parâmetro. E aí, essa perda de parâmetro coloca a gente nessa posição de fragilidade, porque a gente acha que se a gente não estiver falando para muita gente, ou se a gente não estiver se comportando como um influencer, como um blogueiro, como um creator, a gente não tem que estar falando do nosso trabalho, a gente não tem que estar falando do que a gente faz, a gente não tem que estar falando do que a gente cria. A gente se retira da conversa. Quando, na verdade, a gente tem que se colocar na conversa, porque é necessário, né?
para a gente, profissionalmente, compartilhar o que a gente faz. Ninguém aqui, eu tenho muita convicção que ninguém que está aqui presente tem vergonha do seu trabalho e do que entrega e do que faz, e que teria sentado numa mesa com 5 pessoas, com 3 pessoas, com 2 pessoas, teria o maior orgulho de falar sobre o que faz. Então, por que não falar disso para o mundo ouvir, né? Assim, para o mundo, para o seu mundo tá ali, que pode ser 10, que pode ser 1.500, que pode ser 2.000. A fala foi muito boa, Mari. Aí é isso. Isso traz para mim essa frase, que é uma frase que eu costumo dizer muito para as minhas amigas, assim, quando eu estou conversando. Eu falo, às vezes a gente está em conversas muito interessantes, assim, eu falo, amiga, isso que você está falando é muito importante. Eu não queria ser a única pessoa a ouvir isso, até para pensar no negócio, Carla. Eu não quero ser a única pessoa a ouvir isso. Aí eu olho e faço, deixa que as pessoas te vejam também. Deixa que as pessoas leiam o que você tem para dizer, deixa que as pessoas escutem também o que você tem a dizer, porque enfim, isso que você está dizendo é legal. E aí, no livro do Austin Kleon, ele tem esse motto aí, né? Como é que chama? Mote, que é torne-se um documentarista do que faz. O que é que um documentarista faz? Ele conta uma história que aconteceu ou está acontecendo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa necessariamente virar um grande creator, um influencer, um blogueiro, um master. A gente só precisa documentar e, sentindo a vontade, compartilhar o que a gente faz. E o que a gente faz tá no nosso dia a dia. A gente faz coisas todos os dias que podem ser documentadas e compartilhadas. Aí eu peguei essa arte, que está em inglês, né? Crie um trabalho. Focado em artista, mas eu acho que vale para todo mundo. Crie um trabalho, produz um trabalho. Se você gostou, mostre para todo mundo. Você não gostou, mostre para todo mundo mesmo assim. Porque é isso, é gerar conversa. A gente compartilha no olho, a gente também compartilha nossos fails. Tipo, menina, não sei, naquele dia tinha tudo para dar certo, mas aconteceu isso de errado. Às vezes, compartilhar falhas abre janelas. Foi bem curioso, abrindo uma janela sobre isso, que eu fiquei 2 meses sem conseguir dar a aula, né? E aí, no e-mail que eu fui escrever, eu fiz, bom, como é que eu vou explicar isso, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu falhei. Enfim, eu não sei se todo mundo que está aí leu ou recebeu o e-mail. Exato, a gente tem um auto-julgamento imenso, a gente tem o sensor interno, ele é brutal, às vezes ele é mais brutal do que qualquer outra pessoa que esteja do lado de fora. E aí eu fiquei pensando, nossa, vou compartilhar essa grande falha, só que para mim não fazia sentido. Como eu encaro nossas aulas como uma conversa, para mim não fazia sentido simplesmente reaparecer como se nada tivesse acontecido. E aí eu pensei, como eu diria se eu tivesse sentada com alguém, o que aconteceu para esse ato rolar? Eu contaria desse jeito. É desse jeito que eu vou contar. E o retorno, eu nunca respondi tanto e-mail nesses 7 meses que eu tenho escrito para as pessoas, foi o e-mail que mais pessoas me retornaram. Então, é engraçado, assim, às vezes a gente abre precisa só abrir um espaço de conexão, né? Se permitir abrir o espaço de conexão e de conversa. Exato, humaniza. Não é um robô, né, que está fazendo aqui. Então, o que é que você faz todos os dias? O seu trabalho é assistir, decupar vídeo, assistir material bruto e ajudar na edição. O seu trabalho é pesquisar em vários livros. O seu trabalho é editar podcast. O seu trabalho é atender gente, feito Mari atende. O seu trabalho é, como Nath, que é advogada popular, o seu trabalho é estar na rua conversando com as pessoas.
trabalho de Carla, que é pesquisadora, seu trabalho, todos os dias vocês fazem coisas, a gente faz coisas que se repetem. O que dessas coisas que a gente faz todos os dias pode ser compartilhado como um bastidor? É a vista da janela, que é a mesma que você trabalha sempre. Faz todo dia aqui. É um ritual, é o seu ritual de trabalho, é o seu ritual de chegança no seu trabalho. Talvez Mari, eu acompanho o conteúdo de Mari, antes dela virar planejadora, e Mari não compartilha planilha. A gente pensa no trabalho dela, olha, Davi, a gente pensa no trabalho dela, planejadora financeira, pode pensar logo em planilha, em números, mas não necessariamente. Mari compartilha as pessoas que ela atende. Pode acompanhar, bem-vindo, Davi. Mostrar as pessoas que ela atende, porque é isso que ela faz, ela não olha planilhas, ela atende pessoas. Então, esse é o ritual de trabalho de Mari. Elias trabalha numa redação de jornal, numa redação de portal, né? O que é que ele faz todos os dias que eu não tenho a menor ideia de como é o ambiente de trabalho lá. O que é que pode, o que seria esse bastidor que é legal de ser compartilhado, entende? Então, olhar para esses momentos simples e pensar, quero que mais gente veja isso comigo. Pensar sempre nessa questão da parceria e da conexão, muito mais do que na mentalidade do transmitir. Aí eu vou mostrar isso para as pessoas acharem massa, ou eu vou mostrar isso porque eu sou uma máquina de autopromoção. Eu vou mostrar isso porque muita gente não sabe como é o dia a dia do meu trabalho, o dia a dia do que eu faço, como é meu ritual para chegar no computador, ou escrever um texto, ou fazer uma pesquisa. Então, dá para ritualizar pequenas coisas do dia, e isso é compartilhar o trabalho. E não necessariamente você precisa, é uma questão de virar blogueiro. Você está compartilhando pequenos momentos do seu dia. Então, na prática, como é que isso funciona? Pensando, vocês vão sair daqui hoje e pensar, o que é que eu vou fazer amanhã para começar a compartilhar o meu trabalho? Com base no livro, o Austin Kleon sugere a gente fazer um trabalho quase arqueológico, pessoal. Vai lá nos seus rascunhos e no monte de item que tem lá descartado, umas anotações no Notion, no Google Drive, as coisinhas que estão lá, meio jogadas, as fotos, né? Porque tem gente que é fotógrafo, tem gente que não trabalha com texto e conteúdo, tem gente que trabalha com outros tipos de ambiente, mas vai lá nesses arquivos. Vê o que pode ser interessante. O que é que tem de interessante em cada um? Formata de uma maneira que você ache mais fácil compartilhar. Você acha mais fácil compartilhar em texto, porque você tem facilidade para escrever, ou porque você é muito tímido? Você acha mais fácil compartilhar em foto, porque, enfim, você não trabalha com texto, e o seu trabalho ele tem uma dimensão de imagem que é legal de mostrar? Você é desenrolado com vídeo e quer gastar um tempinho editando? Compartilha com vídeo, ou quer olhar para a câmera e abrir o microfone e começar a conversar como se estivesse conversando com um amigo de frente para você, faz isso no vídeo. Se compartilhar ainda é um bicho, se pensar em publicar um texto, uma foto ou um vídeo, ainda dá um frio na barriga, a sugestão é documente. Fez aquele levantamento nos seus itens e descartados e rascunhos, faz uma seleção, pensa no que cada um pode virar para ser compartilhado e deixa ali. A partir de agora, você vai olhar para o seu dia a dia e documentar ele, mesmo que não vá compartilhar. É um café que você achou legal e estava lá para uma reunião, para um encontro. É um caderno de anotação que, você olhou assim e falou, poxa, tá tão legal minhas anotações aqui. Fotografa, não quer postar? Não posta agora, segura, guarda, mas vai documentando o teu processo. É um personagem que você entrevistou, que é bacana, fotografa, faz uma foto com ele também, para ter de memória. É uma pessoa que você atendeu,
compartilhe, fotografa um pouco do que você anotou da conversa que teve com ela, ou faz uma anotação do que você conversou com ela. Recentemente, eu e Carla, a gente se conheceu pessoalmente aqui em Recife. E aí, quando a gente saiu da conversa, quando eu cheguei em casa, eu fui anotar várias coisas que eu tinha conversado, assim, porque eu não queria perder, assim, os fios que a conversa abriu. E aí eu deixei lá. Eu até falei para ela, vamos tirar uma foto, porque depois eu quero compartilhar alguma coisa. Eu não compartilhei ainda, mas eu deixei lá, porque faz parte do processo. E aí essa frase que eu tirei do livro do Austin é: todo dia, quando você terminar de trabalhar, volte para os seus registros, para o que você fez, e encontre alguma coisa de todo esse processo do dia que você possa dividir. Mesmo que não divida, mas encontre algo, assim. O que é que do meu dia hoje? O que é que eu fiz hoje? Que eu poderia dividir com alguém? Geralmente, a gente já faz isso com as pessoas que vivem com a gente ou com que a gente conversa todo dia. A gente já conta o que a gente fez, o que a gente viu e achou interessante. Então, pesca, fisga isso aí. E aí, outra artezinha que eu separei que diz: criativos, não pensem no Instagram como a sua galeria. Pensem como um playground. E aí eu falo, aí na arte fala Instagram, mas eu gosto de pensar em multiplataforma, porque tem pessoas para vários perfis, e a gente hoje tem plataforma para todo tipo de gosto. Desde o status do WhatsApp, que é parecido com os stories, até newsletter, podcast, enfim, audiocast. Pense nesses espaços, nesses canais, como um lugar para compartilhar algo que lhe divirta, não necessariamente com a estrutura física, com a estrutura fixa de uma galeria de arte, digamos assim, né? Porque essa imagem é muito contrastante. Se você pensa numa galeria de arte, tudo que está lá é porque está pronto, está validado, está aprovado, está referenciado, tem lá todas as dimensões certinhas e tudo faz parte de uma narrativa, a galeria tem aquelas luzes e tudo é uma estrutura super fixa. Mas chega ali o creme de la creme do que você produziu. Para você encher uma galeria de arte com algo, você tem que ter produzido 10, 15 vezes mais do que o que está lá exposto, né? Então, em comparação com o playground, o que é o playground? É o lugar que você vai para brincar. É o lugar que você vai para se divertir. Qual é o playground de vocês hoje? O meu playground é livro, é minha estante. É o lugar onde eu mais me divirto. Então, eu estou tentando mudar isso um pouco, inclusive o tema dessa oficina é também para mim, que estou tentando mudar esse playground um pouco para a parte da escrita e do compartilhamento. Esse projeto é meu playground também, entende? Não é minha galeria de arte. E aí, o que compartilhar? Algumas pessoas no formulário de inscrição falaram: eu não sei o que compartilhar. Às vezes eu penso que tenho coisas legais e na hora eu não sei. Então, alguns exemplos do que pode ser compartilhável: anotações, rascunhos, livros, inspirações, a paisagem da janela do escritório que você olha para ela todo dia enquanto você está trabalhando. É a sua vista enquanto você trabalha. É uma coisa legal de compartilhar. O caminho que você faz, pensando assim, coisas mais prosaicas do nosso cotidiano, o caminho que você faz para o escritório ou para o coworking. É uma coisa legal de trabalhar. No meu caminho para o meu trabalho de 9 às 5, meu trabalho regular, ele é uma rua super arborizada. Todo dia eu tiro uma foto do caminho. Eu acho alguma coisa na mesma rua para fotografar, porque eu adoro essa rua. Ela é uma coisa para ser compartilhada também. É uma conversa que você teve com alguém legal. Encontrou com fulaninho, a gente conversou uma coisa tão legal. Perguntas que você se faz sobre o seu trabalho. Eu tenho certeza que todas as pessoas aqui se faz bastante perguntas diariamente. Ontem Carla falou disso, né? De se fazer as perguntas e pensar nas perguntas, mapear as perguntas. Vou até pegar essa referência, Carla.
Ontem, na aula de repertório, Carla falou que sugere para algumas pessoas fazer um diário de perguntas, né? Um mapeamento de perguntas. Pega um dia e registra todas as perguntas que você se faz ao longo do dia. O que é que está passando por essa cabecinha? Sabe? Muita coisa, eu tenho certeza. Isso é compartilhável também. Histórias que você lembra. Davi tem um trabalho, Davi, o companheiro de Mari, ele é massoterapeuta. É esse o nome, né, Davi? E eu tenho certeza que ele escuta muita história, que ele conversa muito. Eu já fui atendida por ele, e a gente conversa bastante no atendimento. Então, tem essas histórias. Inclusive, isso aí é uma história para contar, viu, Davi? Quando se conversa numa sessão de massoterapia, a conversa é uma parte importante do atendimento. Então, é olhar abrir os olhos para isso tudo que já está no seu cotidiano, sem precisar necessariamente ficar buscando tanto fora. Ao seu redor, na sua sala, no seu campo de visão, já tem coisas para compartilhar também, e que são parte da construção do que é mostrar o seu trabalho. Sim, isso também é parte da terapêutica total. Está fazendo sentido, gente, até agora? Alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário? A gente pode abrir o microfone, se alguém quiser falar. Massa. Então, seguinte. Então, a resposta que eu já dei lá na frente, lá atrás, é não precisa blogueirar. E não que blogueirar seja ruim, tá? Inclusive, máximo respeito a quem é blogger, porque é um trabalho danado que as pessoas fazem para entregar conteúdo de qualidade para a gente. Não porque tem sempre, mas muita gente entrega conteúdo de qualidade e está ali trabalhando e criando e publicando. Então, blogueirar não é ruim, a gente tem que desfazer um pouco também disso. Mas, dado esse disclaimer aí, não precisa blogueirar. Você não precisa pensar porque começou a compartilhar coisas no Instagram e a expor o seu trabalho e a falar do que você faz, que você virou influencer, que você virou creator e que daqui a pouco vai estar com 45 mil seguidores e virou um formador de opinião das massas. Tira essa ideia da cabeça. Se isso é um medo, tira essa ideia da cabeça. Não é compartilhando o seu dia a dia e compartilhando o que você faz, aprende, estuda e trabalha e entrega no trabalho, que você vai necessariamente virar um influencer. Pode acontecer, mas não é necessariamente a outra ponta, sabe? Isso está num extremo. Dentro do espectro do compartilhamento de conteúdo, a gente está aqui, zero, não compartilho nada porque morro de vergonha, não quero ser ridículo. E a gente está no outro extremo, que é virar Camila Coutinho. Existe uma amplitude de comportamentos e abordagens dentro desse espectro que a gente vai encontrar o nosso jeito de fazer. Decidir compartilhar algo na internet, decidir compartilhar o seu trabalho, decidir compartilhar o que você faz, não faz você automaticamente uma pessoa blogueira, uma pessoa influencer, ou uma pessoa que merece ser julgada por isso, né? O problema está mais em quem julga do que em quem faz. Mas, dito isso, compartilhar precisa ser um ato rotineiro. E aí eu trago um exemplo, e esse exemplo é de uma empresa, veja só, a gente está num momento da internet que, quando as pessoas começaram a compartilhar conteúdo na internet, era coisa de adolescente. Ser blogueira era coisa de adolescente, que não tinha o que fazer. E aí o mercado chegou, a internet cresceu, as redes sociais chegaram aí, e virou coisa de profissional. Ser blogueiro é profissão. E aí agora todas as marcas estão blogueirando, entre aspas, e marcas agora começam a se comportar cada vez mais como pessoas. Essa empresa, eu trouxe esse exemplo exatamente porque junta isso que eu estou falando. É uma empresa falando de uma forma muito pessoal
compartilhando um conteúdo cru. Ela não está compartilhando um conteúdo tipo super mega hiper trabalhado com conclusões e ela está aqui, ó. Olha aqui, gente, meu apanhado de anotações que eu fiz quando estava no retiro. Por quê? Porque isso toca em outras pessoas, isso abre canais de diálogo, isso abre oportunidades de conversa. E oportunidades de conversa é tudo que a gente, enquanto profissional autônomo, enquanto empresa, enquanto pequena e média empresa, quer. A gente quer e precisa abrir canais de conversa para poder trabalhar em parceria. O espaço de compartilhamento, e aí eu falei espaço de compartilhamento nessa apresentação por uma questão bem intencional mesmo. Eu não coloquei o perfil do Instagram, a newsletter, eu não coloquei o canal, o seu espaço de compartilhamento, o lugar onde você decide compartilhar. Ele não precisa ser uma máquina de autopromoção. Não precisa ter todas as setas de luzes acesas piscando, dizendo: olha aqui o que eu faço. Eu sou incrível, eu sou maravilhosa. E desfilando, não precisa. Você pode focar, e a gente pode focar na autoexpressão e na experiência. E por autoexpressão é compartilhar, né, expressar o que a gente gosta, o que a gente faz, quem a gente é, o que a gente acredita, quem a gente admira, quem nos inspira. E a experiência é isso, é quais as sensações e pensamentos e ideias que surgem a partir de tudo isso que eu vivencio. E como elas podem ser úteis e interessantes para outras pessoas. Então, compartilhando as experiências, eu gosto de sempre me perguntar assim, o que é que quando eu penso, vou compartilhar algo, eu gosto de me perguntar, o que desse evento, dessa conversa, encontro, projeto livre, enfim, o objeto em si, me chamou mais a atenção. Porque o que me chamou mais a atenção é onde provavelmente vai tocar mais no outro. E aí, por que que isso me chamou a atenção? E o que é que isso me lembrou e me fez pensar? É nisso aí, geralmente, que mora a oportunidade de conexão com as outras pessoas. E aí, por que que eu estou batendo nessa tecla da conexão e do abrir espaço para conversa com outra? Porque é por isso que a gente quer mostrar o nosso trabalho. A gente não quer mostrar o nosso trabalho só para dizer que a gente é massa. Para dizer, olha como eu sou linda, incrível. Olha o que eu sei fazer. Não é feito criança que aprende a fazer malabarismo com bolinha e fala, olha o que eu sei fazer, gente. A gente não quer. Somos adultos e profissionais e queremos mostrar o nosso trabalho porque a gente quer abrir canais de conexão para outros trabalhos, para amizades, para conversas, para projetos, para encontros. Então, é pensando nisso. Então, conta essa história aí desse evento, dessa conversa, desse encontro, desse projeto, desse livro, e o que ele te fez pensar, e o que isso te lembrou, e por que que isso chamou a tua atenção, conta essa história para alguém. O melhor jeito de compartilhar o trabalho que a gente faz é contando a história para alguém, e não para uma audiência etérea que não tem rosto, ou que tem um rosto extremamente julgador, muitas vezes. Dissolver um pouco essa ideia e trazer a ideia de um ser que está ali do outro lado, que quer ouvir a sua história, né? Alguém, do jeito que a gente conta para uma outra pessoa. Tem uma história bem recente sobre isso, que eu estava atendendo uma cliente minha, a gente está fazendo uma consultoria de conteúdo para o LinkedIn. Ela me procurou porque estava travada e queria publicar mais no LinkedIn dela, e aí a gente está nesse processo de consultoria. E aí ela chegou com várias ideias, né? Quando o processo começou, eu não consigo pensar em nada para escrever. 4 consultorias depois, ela me mandou um documento com 30 ideias. Eu fiquei, assim, maravilhada. Aí uma das ideias era, eu queria falar de um evento X que ela tinha ido. E aí ela começou num approach, né, numa abordagem bem, tipo, eu fui para o evento tal, um relato descritivo. Aí eu falei, ô fulana, nesse evento que tu foi, por que tu foi?
Aí ela me explicou, eu fiz, tá, e qual foi a coisa que mais te chamou a atenção? Assim, tu saiu desse evento e pensou, menino, isso aí me impressionou, isso aí me marcou X. Aí ela fez, o que mais me marcou foi a quantidade de mulheres. Ela é da área de tecnologia, então ela tinha uma ideia de que para todo canto que ela vai de tecnologia, ela só encontra homem, né? Porque é um território ainda bem masculinizado. E aí ela foi para esse evento, e era um evento que não era focado em mulheres, mas que ele tinha uma temática que direcionava, e aí ela ficou impressionada com a quantidade de mulheres em tecnologia. E isso foi a coisa que mais chamou a atenção dela nesse evento. Aí eu disse, por que você não conta essa história? Essa é a história que importa dentro dessa experiência que você viveu. Você saiu dali, não é que você foi só e tal. Isso também é legal. Mas o que mais tocou você é provavelmente o que mais vai tocar na outra pessoa que vai estar lendo. E é provavelmente o que vai ser mais útil, mais interessante, que tem mais molho, que eu gosto de dizer, né? Que as coisas precisam ter um molho. Senão é que nem salada, fica tudo sem graça. Nada contra folhas. Então, aí eu queria trazer perdão pela autorreferência, gente, mas aí eu tive que trazer esse exemplo meu, que é compartilhando experiências. Trouxe alguns exemplos aqui de como compartilhar algumas experiências. Então, eu estava no domingo na casa da minha mãe. Literalmente isso que aconteceu. Eu estava no domingo na casa da minha mãe, no sofá, a gente tinha acabado de almoçar. E ela chegou e fez, olha o que eu achei. E aí me deu uma sacola plástica com um monte de jornais publicados entre 2008 e 2009, que foram os anos que eu estava em redação de jornal. Memórias por Manhã, exatamente. Eu não tenho nada disso na minha casa, certo? Mais, assim, mas minha mãe guardou tudo, porque saía com meu nome publicado, né? E aí ela chegou assim, aí eu comecei a abrir aquilo e comecei a abrir os jornais, assim, tipo, eu não lembro quantos anos fazia que eu não abria um jornal de papel. E aí eu comecei a ver, eu fiz, caramba, isso é muito massa, porque além de tudo, é um objeto peculiar, né? O jornal, assim. Eu não sei com que frequência vocês manipulam o jornal, mas eu acho que a maioria aqui faz meses, pelo menos, que não pega no jornal de papel. Então, o que é que eu pensei? Vou compartilhar isso. Tudo isso eu pensei de forma orgânica e agora eu estou analisando junto com vocês em retrospecto de uma forma mais estruturada, tá? Organicamente eu olhei para aquilo e fiz, é muito massa de compartilhar isso. E o contexto da história é, minha mãe achou uma coisa, essa é a história. Se eu fosse contar para uma amiga, em vez de postar no Instagram, eu ia dizer, tu não sabe o que mãe achou. Então, tá aí a história para contar. Minha mãe achou uns jornais. E nesses jornais, eram jornais impressos, de muitos anos atrás, com meu nome escrito neles, matérias assinadas por mim. E qual era o interesse das outras pessoas nisso? Porque jornal de papel é essa coisa que parece um objeto de museu quase hoje em dia. Ninguém mexe com jornal de papel mais. Mal as pessoas leem uma revista de papel, quanto mais um jornal diário. Então, tipo, é interessante porque as pessoas não veem isso todo dia no Instagram. Você não abre o seu Instagram e vê uma pessoa rodando a folha de jornal. Ninguém posta, né? Ninguém lê na rua. É uma coisa diferente. Por isso que era interessante de mostrar. E o formato que eu escolhi foi o vídeo, porque eu queria mostrar essa questão da manipulação de um jornal. Porque o jornal não é uma coisa fácil de manipular, aquele jornalzão grandão, a gente dobra e vira as páginas, é uma coisa. Então, tipo, eu escolhi um formato que pudesse também transmitir um pouco da experiência que eu estava tendo nesse reencontro com a Larissa do passado, que abria os jornais todo dia de manhã para ver a matéria que ela assinou, publicada. E aí, o que é que isso mostra, né, para as pessoas em termos de conteúdo? Mostra para as pessoas que eu sou jornalista. Muita gente não sabia, porque muita gente me conheceu depois, porque eu não trabalho em redação de jornal há muito tempo. Então, as pessoas faziam, eu nem sabia que tu foi repórter, que tu era jornalista. Então, já mostrou que eu era jornalista. Mostrou que eu sei escrever, afinal de contas, eu trabalhei com escrita. Mostrou que eu entendo de política, porque eu fui repórter de política.
Então, num gesto simples de compartilhar uma história que estava acontecendo ali, eu já mostrei algumas habilidades que eu tenho na minha caixa de ferramentas como profissional. Então, alguém que não sabia que eu sou jornalista pode olhar e pensar: ah, bom, ela é jornalista, né? Talvez eu queira chamar ela para fazer uma cobertura para mim. Então, compartilhe como quem conversa. Aí eu trouxe um exemplo do próprio autor do livro, que é o Austin, porque ele pega e publica essa pilha de livros, e eu tenho certeza que quase todo mundo aqui já publicou uma pilha de livros no Instagram ao longo desses anos. E o que ele diz, ele só publica pilha de livros e diz na legenda: amanhã, na newsletter, eu vou falar sobre alguns dos meus livros favoritos que estão na lista do New York Times. Essa lista do New York Times, eu não sei se vocês viram, saiu essa semana. O New York Times liberou a lista dos 100 livros do século XXI, né? E aí tá todo mundo empolvorosa comentando dessa lista e tal. O que é que ele fez? Ele pegou um assunto que está quente, que é a lista dos 100 livros, e fez o que todo mundo fez em casa. Quando eu li a lista, eu vou ver o que é que eu já li dessa lista, ou vou ver o que é que está na minha estante que está nessa lista. Ele fez o que todo mundo fez. Postou e disse: na newsletter eu vou falar sobre esses livros, porque eles são meus favoritos e eles estão nessa lista. Então, ele viu algumas oportunidades e o que é que ele está dizendo aí? O que é que ele está compartilhando? Ele está compartilhando as referências, ele está compartilhando... Tudo bem que a gente está falando de uma figura que já é pública, já é famosa, mas, assim, a gente, esse gesto que ele fez, essa publicação, esse compartilhamento, é totalmente plausível e possível para quem não é famosão da internet. Ele compartilhou a lista de livros favoritos dele, então, se você não sabia os livros favoritos dele, agora você já sabe. Inclusive, um deles é um dos meus favoritos também. Então, já gera uma identificação com quem está lendo. Ele se conectou com uma conversa quente do dia a dia de uma forma muito autêntica. Ele não virou e fez: o que eu aprendi com a lista do New York Times? Ele disse: isso aqui são meus favoritos, e meus favoritos estão na lista do New York Times. Isso é legal. Vejam aí os livros que eu mais gosto. Olha aí, que legal. Isso é massa, Dani. Isso é massa. Houve um tempo que eu compartilhava mais o que eu lia, mas, enfim, eu fui ficando mais low profile, e, inclusive, essa aula de hoje é um chamado de orelha, é uma puxão de orelha para mim também. E aí, outro exemplo de como compartilhar experiências. Eu vou botar na página da aula, do curso, do projeto, o link para esse vídeo, porque ele é muito legal. Esse é um rapaz, ele é daqui de Pernambuco, o nome dele é Pedro Simas, ele é professor, ele é historiador, na verdade, ele é formado em História, e hoje ele trabalha com uma gama bem tecnológica, assim, na área da educação, trabalha com X, pesquisa, dados e inteligência artificial na educação, é um trabalho super uau do futuro do trabalho dele, e ele compartilha bastante o que ele faz. Esse material aí em específico é um vídeo, mas como eu não ia mostrar o vídeo, eu tirei um print. No feed dele, a capa é esse aí, a senhorinha do Kung Fu. E aí você olha assim e fala: senhorinha do Kung Fu. Automaticamente você já quer saber o que é que a senhorinha do Kung Fu fez, né? E aí, quando abre, é um vídeo do que ele estava vendo, porque ele foi correr na praia. E aí aconteceu essa situação em que ele topou com um grupo de senhorinhas praticando Kung Fu na praia. E aí teve uma conversa super filosófica e tal, e aí compartilhando o que ele fez pensar, o que essa conversa, o que esse encontro fez ele pensar. E aí ele compartilhou num vídeo. E aí o que é legal nesse exemplo? Ele pega o contexto, que é um ritual diário dele, ele corre na praia. Ele mora na zona sul do Recife e ele corre na praia de manhã bem cedinho. Ele fez uma observação nesse cenário dele do dia a dia, que tem umas senhorinhas aqui que praticam Kung Fu enquanto eu corro. E aí ele pegou um objeto que estava na frente dele, que foi as pessoas do entorno, as senhorinhas fazendo Kung Fu, e capturou essa conversa que ele achou muito interessante. Essa conversa fez ele lembrar e experimentar outras coisas. E é sobre essas outras coisas que ele fala no vídeo. Isso, uma crônica, Carla, exatamente. E aí, o que é que
o porquê que é interessante compartilhar isso da perspectiva da senhorinha do Kung Fu. Porque a senhorinha do Kung Fu, e aqui já sou eu, Larissa, comunicadora, fazendo essa análise, a senhorinha do Kung Fu, ela chama a atenção porque ela evoca esse arquétipo do sábio. Então, quando você lê a senhorinha do Kung Fu, no automático você já pensa, vai vir alguma sabedoria, vai vir alguma conversa interessante, vai vir alguma reflexão. Então, você já fica um pouco curioso, né? Querendo saber o que é que vem dali, o que é que essa senhorinha, esse arquétipo da pessoa sábia, vai trazer para a gente, que tocou em Pedro. E ele escolheu o formato do vídeo-texto animado. É uma foto que ele colocou o texto em cima e o texto vai mudando, né? À medida que o texto vai correndo, em vez de ele publicar o texto corrido, o texto é animado, vai piscando e tal. E aí ele escolheu esse formato, acredito, não sei, não perguntei para ele. Eu acredito que ele escolheu esse formato porque é um formato mais dinâmico e como a rede, né, acaba fazendo as pessoas pularem textos grandes, ele queria que as pessoas fossem fisgadas rapidamente e acompanhassem a reflexão que ele fez a partir da senhorinha do Kung Fu. E sim, é uma crônica sobre várias camadas da vida, assim. Então, a pergunta que eu quero deixar, assim, se eu quiser que vocês saiam daqui com uma coisa na cabeça, é isso. O que você quer que as pessoas vejam com você? Não é só o que eu quero mostrar. O que é que eu quero mostrar para as pessoas? É o que eu quero que as pessoas vejam comigo. Então, como é que eu quero mostrar que eu escrevo? Eu quero que elas vejam comigo, eu quero que elas compartilhem comigo o meu ato de escrever. Como é que vou mostrar que eu ensino? Eu quero que elas vejam comigo eu dando aula. Isso foi das minhas motivações para fazer esse projeto, especificamente nesse formato de aula, é porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de facilitar, na verdade, de encontrar com as pessoas e facilitar conversas. Então, eu fiz, bom, é um formato que eu gosto, que tem todo o drama do vídeo, né? A pessoa nem fica à vontade e eu sou uma das pessoas, mas enfim, estou aqui para jogo, inclusive para vencer essa barreira. Então, eu queria mostrar que eu sei, né, que eu consigo entregar uma aula de 1 hora. Como é que eu vou mostrar isso? Fazendo isso. Como é que eu vou mostrar que eu sou uma artista? Criando as coisas que eu crio. Então, como é que eu vou mostrar que eu pesquiso, que eu sou pesquisadora? Contando o que você está descobrindo no caminho. Como é que você vai mostrar que dá consultoria? Diga o que as pessoas falam quando elas trabalham com você. E aí, tudo isso é um convite para quem vê junto com você o que você faz no seu dia a dia. Então, é essa um pouco a mentalidade assim, que eu queria semear. Como é que a gente quer? O que é que a gente quer que as pessoas vejam com a gente junto? Então, é meio que um direcionamento de olhar. Vejam isso aqui comigo. E é isso. Mostrem os seus trabalhos. Mostrarei o meu, estou mostrando um pouquinho cada vez mais, e quero que vocês mostrem os seus também. Eu vou mandar um e-mail depois para todo mundo que se inscreveu, lançando uma proposta indecente, que eu vou já lançar para vocês, mas assim, só para ver se tem adesão, porque se não tiver também tanto faz. Mas eu pensei, bom, e se a gente criasse um grupo no WhatsApp para todo mundo mostrar, compartilhar, mostrando seu trabalho? Galera, eu fiz esse post aqui no meu Instagram. Olha aqui, como se fosse um desafio coletivo. Bom, ninguém precisa dizer nada agora. Pensem aí se é uma coisa que vocês gostariam de participar e me retornem. Porque aí a gente poderia se estimular a compartilhar as coisas que a gente faz. E também pedir opiniões, às vezes a gente não tem para quem mostrar e perguntar, vocês acham que é por aí mesmo que eu devia fazer? Enfim, às vezes a gente só quer trocar. E é isto, gente. Quero abrir agora para vocês, para quem quiser fazer comentários, quem tiver perguntas. Essa aula, ela especificamente, ela não teve exercício, né?
até a aula 4, todas elas têm exercício, mas é porque mostrar o trabalho é algo que demanda um olhar para dentro e uma reflexão que eu achei que em 5 minutos de exercício a gente não ia conseguir resolver aqui. Então, eu preferi deixar como várias perguntas, como gatilhos. Eu não gosto tanto dessa palavra gatilho, mas como sementes para outras reflexões e processos. E vou parar de gravar para a gente ir para a parte de pergunta e conversa e abrir a roda.